Tamo junto e hoje é dia de como gerar riqueza a partir do zero. Riqueza do zero. Primeira coisa que você tem que anotar, eu sei que decepciona muita gente, é que não existe riqueza a partir de zero. Não existe esse negócio de riqueza a partir do zero. O que significa isso, Pablo? A riqueza, ela vai partir do 1. Você tem que anotar isso. A riqueza, ela vai partir da onde? Do 1. Como assim a partir do 1? Tem que ter algo pleno, conectando com outra coisa que é plena. Então não existe riqueza de zero. Zero não multiplica com nada. Quando você ouvir riqueza, então não existe riqueza com subtração, nem divisão, nem soma. A pessoa que é consumista, que foi configurada nesses últimos 100 anos, ela é subtração, é consumo o tempo inteiro. Mas a pessoa que é facciosa e que perde tudo, ela é o quê? Ela é divisora. E aí que está o grande detalhe. Como que eu vou gerar riqueza? Primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça é o seguinte: se você deve milhões, tá tudo bem. Ah, não é possível, tem 3 estágios. Você está devendo, você só se arrasta, ou você está multiplicando. O se arrastar é o seguinte: a pessoa não consegue nem sonhar porque gasta energia. Então ela está lá, troca 180 horas para bancar a sobrevivência, para não morrer. Só que eu quero que você entenda o seguinte: o pior cenário é o de sobrevivência, não é de dívida. Qualquer pessoa que sabe dever, ela tem código de gerar riqueza. Agora a pessoa que é sobrevivente, ela não tem código, ela tem que instalar código. Se você tem dívida, você é melhor do que a pessoa que nunca gerou nada de dívida. Você tem códigos. Pablo, mas eu não acredito nisso. Aí é um problema. Se você entrar na vibe que eu estou te falando, você começar a acreditar, isso vai levar você a uma inclinação e depois vai levar você para uma ação. Por que a Terra é desse jeito, essa dicotomia? Ou essa dualidade? Não funciona só um polo. Eu falo para todo mundo, se vocês forem pessoas positivas, vocês não vão dar certo na vida. Pablo, como assim? É muito simples. Quando você se esforça para fazer algo, parece que é negativo. Você está somando o seu lado positivo, emocional, com um lado negativo de esforço com o próprio corpo. Quando você soma esses dois polos, aí passa energia, a corrente alternada passa aí. Ninguém entende, não adianta você só querer pensar algo, você imaginar algo, se você não praticar algo. A prática é negativa. A prática não faz você ficar... Quando você vai, por exemplo, ficar 10 horas fazendo alguma coisa, você não vai ficar melhor no seu físico, vai ficar pior. Aquele cansaço significa a parte negativa do negócio. Então tem o negativo e o positivo. Quando eu comecei a olhar a natureza com a simplicidade dela, eu falei, cara, não faz sentido. Eu entendo porque que algumas pessoas não prosperam. Agora imagina você negativo na alma e negativo e positivo no corpo. Não vai funcionar. Você tem que inverter a polarização. É positivo na mente, mas não resolve só. E negativo no corpo. O corpo tem que levar. O segredo é corpo levar. Então eu quero que você entenda uma coisa bem forte. O como é a forma. Eu vou te mostrar algumas formas. Gerar precisa só de uma semente. A terra tá louca para produzir, sabia disso? A terra. Você pega terra, pó. A terra tá louca para produzir. Só tem um detalhe. Cadê a semente? Seu cérebro, ele não tá louco para produzir, mas se tacar uma semente e pôr pressão, ele vai produzir. Por que seu cérebro não quer produzir? Porque gasta energia. Mas a terra está louca. As pessoas hoje estão precisando de coisas novas para viver, porque o que move a vida é a novidade. Por que os casamentos estão acabando? Falta de novidade. Por que vários negócios tradicionais estão quebrando? Falta de novidade. Então toda a atmosfera, tudo que Deus criou é movido por novidade. Por que é movido por novidade? Porque tudo se move. E a garantia de que algo se move significa que vai ter algo novo, porque mover-se significa sair do lugar. Então como é que eu faço para gerar riqueza? Pablo, o que é a verdadeira riqueza? Tem 3 estágios. Quando eu descobri isso também ficou muito simples. Pablo, por que você fica trazendo as coisas para o mundo natural? Porque é aqui que nós estamos. Existem pessoas que querem espiritualizar tantas coisas que eles vão lá para fora da estratosfera para tentar achar uma coisa que eles nunca viram. Eu vou te mostrar com as coisas que eu já vi. Existem 3 estágios e o terceiro é a riqueza. A semente é a sabedoria, primeiro passo. Nunca vi ninguém viver riqueza ou sacar riqueza ou transbordar riqueza se não tiver a semente. A semente é o quê? A semente é a sabedoria. O que é a semente? Sabedoria. O segredo está na novidade. O segredo está em você descobrir algo novo e pegar aquilo que é a sua experiência e colocar uma cobertura naquilo.
E aí quando você percebe que você vai vivendo algo novo, aquilo vai aumentando o percurso da sabedoria horizontal. E a vertical? A vertical é quando você acessa a fonte. Os maiores inventores do mundo talvez não foram na igreja, mas eles acessaram a fonte. Algumas pessoas se juntam para ir numa igreja para acessar a fonte. Um cara que nunca viu falar de Cristo acessou a fonte. Você fala, mas como que isso é possível? Deixa eu te explicar. A sua religiosidade às vezes atrapalha o mover. A sua religiosidade às vezes, o seu jeito que você conhece, Deus atrapalha, porque tem gente que não conhece do seu jeito e acessa. Quando a sabedoria entrar em você, que é a semente, inclusive se você quiser pegar um código, está em Provérbios 4:7, vende o que tem para adquirir a sabedoria. Se o Senhor falar assim para mim agora, ó, tem uma nova porção, entrega tudo que você tem, alguns milhões de patrimônio, eu pego tudinho e coloco, porque eu sei que é a sabedoria. A sabedoria é uma semente infinita. Quando você coloca ela, não tem como não voltar, é impossível. Se você começar a perceber que terra engravida, atmosfera engravida, gente engravida de ideias, quando você cruza dois cérebros, existe um sexo no cérebro. Alguém fala, mano, que conversa doida é essa? É simples, o cérebro transa um com o outro. Eu nunca, Pablo Marçal, nunca tive uma ideia sozinho. Nunca. Eu morro de vontade de ficar falando com gente doida. Eu fico ouvindo um doido, para ninguém ficar sabendo, eu sou um também. Eu fico ouvindo um doido, assim, eu doido, e eu falo, cacete de agulha, tem um ano que eu pensei, como é que fazia isso? A pessoa mais doida que eu falou. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, essa segunda parte que é prosperar, é só crescer. Prosperar não é dinheiro, prosperar não é ser bem sucedido, prosperar não é ter fama, prosperar não é ter milhões aplicados na conta, nunca foi, nem vai ser. Prosperar é não interromper a semente. O que é uma gravidez que não prosperou? Foi abortado. O que é não prosperar? Interromper o processo que a sabedoria está desabrochando. Qual criança não prosperou aqui? Morreu. Só que eu quero que você entenda que quem carrega a riqueza é a semente. Quem carrega a riqueza? Sabedoria. Você pode muito bem pegar as melhores sementes e ir numa terra ruim e plantar. Você está insistindo. Mas é engraçado. Você é o útero da mulher, é terra. A terra é terra. O cérebro é terra. Sua empresa pode ser terra. Terra é o lugar onde precisa receber semente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para não parar de prosperar, não é só ter a semente, mas é preparar a terra. As pessoas que acreditam que vai chover, elas compram o quê? Um guarda-chuva. Parece que é idiota, mas é porque eu acredito. E se eu acredito, eu vou ser um idiota. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho a semente, Pablo. Onde eu planto? Planta num lugar que está quimicamente balanceado. É terra, cérebro. Quando a mulher vai engravidar, ela não toma um ácido fólico, sim ou não? Ela tem que mexer na química do corpo. Por quê? Porque come besteira demais, é preocupada demais, é um monte de coisa. Então ela precisa regular, balancear o organismo para recepcionar essa criança para não dar defeito. Olha que coisa. Se você olhar para uma gravidez, você sabe como é que você acessa a riqueza. Qual que é o fruto da prosperidade? É o terceiro passo, riqueza. O que é a riqueza? Criança parindo, respirando, chorando e rindo. Toma aqui, ó. Acessou a riqueza. Prosperidade é crescer. Pôs a mão, o negócio cresceu, é próspero. Não cresceu, não é próspero. Você tem que lembrar disso. Tudo na natureza. Pablo, e a árvore que já deu fruto? Olha o tanto que é interessante. Eu tenho que te contar sobre a prosperidade. Prosperidade não é ficar crescendo sem parar. É cíclica. Ela cresce, entrega riqueza. Se você não sacar, ela apodrece, cai. Aí vem o outono, as folhas caem. Não dá lucro no outono. Vocês já perceberam ou não? Vocês têm que aprender com a formiga. Junta no verão para ter no inverno. Verão, então tem primavera. Vamos ver se vocês acertam esse aqui, ó. Primavera, verão, outono e inverno. Começa na primavera, você fica dançando na vida. Verão, você quer só curtir a doidada, não é a hora. Outono é tristeza. E o inverno? É a época do ano que mais tem suicídio na Terra, sabia disso? Inverno. Chegou o inverno, começa a taxa de suicídio fazer assim, ó. Por quê? Porque não juntou emoção no verão, porque não juntou riqueza no verão, não canalizou, né? Não potencializou. Então, assim como existem as estações, existem as emoções, existem as capitalizações. Tem hora que está no verão, a ação sobe.
No outono cai as folhas. Falei, agora não tem nem fruta e nem folha. Cadê a sombra? Fica difícil. Só que aí depois do outono, que já é difícil, vem um negócio mais difícil ainda. Qual que é? O inverno. Tá, aí as folhas começam a voltar, mas você está tremendo de frio. Você fala, meu Deus. Aí vem a primavera, você começa a sorrir, mas só esquenta no verão. Pegou ou não? 8 caminhos da riqueza. Qualquer um caminho que você pegar, você vai arregaçar. O problema é que eu peguei os 8. Que eu fui estudando. Como que faz? Esse, como faz esse, como faz esse. Eu governo nos 8. Ah, se você ouvir pelo menos um, se você pegar só um, ninguém te segura. Se você pegar 2, terrorista. Esquece os 8. Só ouve, escolhe 1 ou 2 e chega o bambu nos 2. Vou te falar um. Comprar e vender. É um caminho para a riqueza. Como que não prospera? Andando perto de gente que não prospera e não aceita a prosperidade. É magnético, moço. Por que depois que você solta a sua mente, começa a prosperar, você quer ficar colado com o jeito que está prosperando? Por quê? Porque é magnético. Não existe esse negócio de acelerar o que é natural, mas tem como pegar o natural. Por exemplo, lá em Eclesiastes 3:1 fala assim, porque nesse mundo tudo tem seu tempo e sua ocasião, não tem? Tá certinho, mas todo dia é dia de plantar. Alguém fala, mas não pega, se você plantar agora, por exemplo, não pega, então planta o que pega, ué. Mas não fica sem plantar, ué. Acessa o dia que entrou na minha cabeça, eu falei, não existe dia que não é dia de plantar. Todo santo dia é dia de plantar. O dia de colher, depois que você entrou num turbilhão, é dia de quê? É dia de colher também, ué. O que eu quero que você entenda é o seguinte, todo dia é dia de plantar e todo dia é dia de colher. Os dias que você não colhe é porque você não plantou. Aí está a sabedoria. Não dá para plantar e colher a mesma semente, tem que plantar várias espécies diferentes. Só que é o problema? As pessoas, elas não estão nem aí para isso, elas não querem fazer para ser reconhecidas, elas não querem fazer para aumentar o brand delas, elas querem fazer para pegar o dinheiro e ir embora. Você quer acessar a riqueza? Põe o dinheiro em segundo plano, nunca em primeiro. Todas as pessoas que chegaram perto de mim com o dinheiro na frente, elas vão embora muito rápido. Como eu já sei que elas vão embora, eu faço de tudo para ir embora o mais rápido possível. Capitalizar. O que é capitalizar? Capitalizar é fazer dar o retorno que aquele negócio dá conta de dar. Tem gente que capitaliza 10%, 20%. Eu sou uma pessoa que quer capitalizar 100%. Então, uma expressão no mundo dos negócios chama ROI, retorno sobre investimento em português. Eu não quero saber de nada que não dá retorno. O absurdo chama capitalizar. O que é capitalizar? Existe um retorno em tudo que você planta. E por mais que a pessoa me odeie agora, ela começa a mudar lá na frente, nós vamos fazer um negócio junto. Mas esse negócio que eu estou te falando de 20 mil foi um período que eu gerei de riqueza e eu olhei. Divide por tudo que eu fiz de esforço. Nunca falei por menos de 20 mil reais uma hora. Nunca. Você fala, Pablo, eu não estou entendendo. O problema é que você quer ouvir esse conselho e quer dar 10 palestras. Para ver se dá os 20 mil e dá 200. Não aparece nenhum real. Essa conta só é feita de trás para frente. Eu quero que você fale com a boca assim, ó, a conta só fecha lá na frente. No começo nunca vai fechar. Criança não dá lucro no começo, mas quando ela se acha, ativa a identidade do propósito, o lucro dela é fazer você dormir, sorrindo e falar assim, como é bom ser pai de uma desgrama dessa. Esse é o lucro. O lucro do pai é, meu filho foi mais longe que eu estou arrepiado aqui. O lucro que um pai tem de investir, um filho de classe média recebeu no mínimo de 0 a 18 anos, R$1 milhão de investimento. Educação, moradia e tudo. A palhaçada toda dá R$1 milhão do 0 aos 18. O que eu quero que você entenda é o seguinte, criança não dá lucro, fazendo não dá lucro, só no começo. Plantar no começo é só tristeza. Estudar não dá lucro, mas aplicar dá. É tão fácil, moço. Vai, vocês podem ir embora, pegar o cartão de crédito, enfiar nas máquinas de dinheiro que tiver em qualquer lugar, que vai sair dinheiro de tanta riqueza que vocês estão destravando. Vai mesmo. Você acredita que tem gente que sai daqui e vai lá e fala, vai sair dinheiro, igual nos treinos do Valdomiro e Santiago. O que eu estou te falando é, existe um banco dentro de você que você acessa, não para de sair recurso. Mas no começo tudo é ruim. Eu quero que você fale com a boca assim, ó, no começo, não faz, amigo, você não é rico, você é endinheirado. Tem o endinheirado e o rico. O rico sabe que pode acontecer o que for, o próprio provérbio fala. Se você cair e for honesto, você vai levantar. É tão tranquilo entender isso. Pra que você tem medo de cair, sendo que você é honesto? Cuidado, você que é desonesto. Quando cair, você vai ficar lá. Até você recuperar essa honestidade. Pablo, falando da capitalização, o que significa? O seguinte.
Existem processos que quando você entende e rega esse processo, vai te dar retorno muito maior. Vou te dar um exemplo. Tem coqueiro aqui, deixa eu ver se tem coqueiro aqui, não tem não. No resort tem uns 200. Se você colocar calcário no pé do coqueiro, ou salito, sal, se você colocar sal, ele dá mais coco. Olha que coisa. A ignorância faz você colher, por exemplo, 30, 20 ou 40% da carga que aquele coqueiro pode produzir. Mas quando você entende que você precisa tirar a praga, raspar o coqueiro, que você precisa de pôr sal no pé do coqueiro, que você precisa regar aquele coqueiro, o que ele vai produzir? Ele pode produzir 100%. Existe uma carga dentro dele que ele fala, eu vou te entregar 400 cocos, mas se você não zela, vai entregar só 30, 40, 80. Mas não era 400? Era, mas você não está cuidando. O que é capitalização? É entender de volumetria. Anota essa palavra que ela vai fazer muito sentido para você. Volumetria. Precisa de pôr pressão na máquina, no motor. Como é que eu aumento essa volumetria? Não adianta eu querer bater 1 milhão. Adianta o seguinte, você tem uma loja que aguenta faturar 100 mil, você está faturando 50, primeiro abate a volumetria física, depois bate a volumetria emocional, bate todas as volumetrias. Quando você tiver a renda desse crescimento, você aplica tudo de volta. Para com esses negócios. Como que... deixa eu te falar, para capitalizar tem que ter um negócio chamado renúncia. Para ter pressão você vai ter que abrir mão, tem que ter renúncia. Esse recurso é a parte da progressão, só que os bobos vai saca primeiro salto e quebra as pernas. Se você for um atleta de salto e distância, é salto e distância que chama? Salto com vara. Você é o atleta com salto e vara. Cada vez que você vai ficando mais forte, a vara aumenta. Só que aí você fala, pode cortar ela no meio e vamos comer ela. A vara tem que ficar forte, você tem que ficar forte. Você tem que ir subindo, renúncia, suor, sangue, lágrima e gordura. Então essa parada de capitalização é o seguinte, o que dá de volume, o que dá de retorno? Eu te falo, você que fica dando a sua vida, troca de uma CLT ou 180 horas de trabalho, você não entende capitalização. Pablo, mas eu estou num lugar que eu aprendo pra caramba. Aprende de verdade? Aprendo. Quanto tempo você precisa de aprender? Aí você fala, não, aqui é tanta coisa. Não é, amigo. Você precisa aprender para agir. Aprendeu 1 ano aprendendo, 10 anos aprendendo e não agiu, você já nem está aprendendo mais. Você está fazendo um processo de idiota. O que eu quero que você entenda é o seguinte, capitalize. Capitalizar é enxergar a volumetria, a capacidade, bater a capacidade até o limite e entender. Isso aqui é o máximo que dá de retorno. Então vamos investir em outra coisa. Seu emprego tem um limite. A sua empresa também tem um limite. Fazer do jeito que você faz, quando você bate o limite, não faz mais sentido fazer daquele jeito. Tem que lateralizar, ou então precisa avançar, precisa de subir o nível ou lateralizar. Às vezes você vende um tipo de produto, lateralizar, colocar outro. Avançar não vou mais vender fisicamente, vender só online. Isso não é lateralizar, isso é subir de nível. Entende? Eu tinha uma crença terrível. Eu não queria falar isso ao vivo, eu já pus no meu coração de não ficar mexendo com isso. A crença era, se eu não der o dízimo, eu não prospero. Eu não queria mexer com isso aqui, mas eu vou te falar. 2018, eu cheguei no Criador, falei pra ele, eu quero perder tudo se eu tiver errado nisso aqui. Eu não vou dar o dízimo mais. Aí eu dei um passo, não dei. Dei 2, não dei. Você sabe por que as pessoas não prosperam? Mesmo dando dízimo? Acusação, crença errada. Aí eu falei, Deus, como eu vi que funciona, eu quero patrocinar ainda mais as causas do reino. Mas eu nunca mais vou dar dízimo. Nem a pau. Eu dou uns 40% da minha renda pessoal. Só tem um problema. Dízimo nunca mais. Sabe por quê? Porque quem fica batendo isso na sua cabeça traz mais condenação do que alegria. E o Senhor ama quem dá com alegria. Então, se você prosperar muito, dízimo de miséria é X. Generosidade de quem é altamente próspero é milhões. Entende? Então aquilo que você acha que faz você prosperar, faz você ficar com a bola de ferro. Eu não queria falar isso, me perdoa, viu? Vocês são religiosos. Esquece o que eu falei, não volta aí 5 segundos, 15 para você ouvir. Mas aí quando eu entendi, para ressignificar a crença, eu preciso de desafio, de algo novo. Aí quando dá resultado, você fala, uau. Entende?